Bom dia a todos. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, agradecemos-te porque tu tens sido bom para connosco em todo o momento. Nós louvamos, Senhor, porque apesar de um mundo em caos em que nós vivemos, tu tens cuidado do teu povo. Mesmo na dor, tu conservas o teu povo e até nas bênçãos, Senhor, tu cuidas certamente do teu povo. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pela forma que tu tens edificado esta igreja. E chegamos diante de ti, Senhor, simplesmente como homens e mulheres que precisam da tua sabedoria e que querem saber viver neste mundo de forma que te glorifique, de forma piedosa e sem ídolos ou armadilhas que nos prendam ou que nos tirem o poder para te servir. Suplicamos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Esta pregação desta manhã inicia uma série de temas que nos vão levar de volta ao livro de Gênesis. E esta manhã gostaria de compartilhar com os irmãos e com a igreja o primeiro tema que fala sobre a vida que nós temos nesta nova Babilónia, que é o nosso mundo, o nosso sistema. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguem-me ouvir? Sim, 1, 2, 1, 2. Sim, conseguem ouvir? Então, como eu estava a dizer, o tema de hoje tem a ver com o estilo de vida e a forma como vivemos neste mundo, neste sistema, que podemos chamar de Nova Babilónia. Num mundo altamente tecnológico, um mundo altamente evoluído e altamente digital. Portanto, abordar a tecnologia na igreja, um tema como este, é semelhante a tratar do tema da oração. Falamos frequentemente dela com um profundo sentimento de culpa, porque estamos cientes de que a nossa prática diária de oração está muito longe do padrão bíblico que defendemos. Bem, a realidade é que a tecnologia possui um poder avassalador de moldar a forma como desejamos, sentimos e percebemos o mundo. E por isso eu venho aqui diante de vocês falar da tecnologia, sabendo que eu próprio sou um capturado pela tecnologia. Na minha infância, que era pré-smartphones, na era do vinil, do VHS e das cassetes, quando os televisores eram do mesmo formato que as máquinas de lavar roupa, a minha mãe via um clássico cinematográfico de 1942 chamado O Pátio das Cantigas. E ela via isto muitas vezes, digo-vos. E este era um filme a preto e branco, um filme português a preto e branco. Ó Evaristo, tens cá disto. Esta era a frase clássica do Pátio das Cantigas. Agora, na minha inocência infantil, eu pensava que o próprio mundo real daquela época não tinha cores. Era exatamente como os filmes. Naquele tempo, as pessoas viviam a preto e branco. Tudo isto para dizer que a cultura digital altera hoje, da mesma forma, a nossa percepção espiritual sem darmos por isso. Ora, isto é visto pela forma como nos relacionamos com a tecnologia. A relação de humanos com a tecnologia tem tomado proporções religiosas de adoração idólatra. O conhecido teólogo chamado Tim Challies, no seu livro Nova História, ele escreve o seguinte, eu passo a citar: ao capacitar-nos a realizar o mandato cultural de Deus, a tecnologia convence-nos facilmente de que é um bem absoluto, cumprindo a promessa de nos dar vidas mais longas, limpas e saudáveis. Ele continua por dizer, contudo, a tecnologia, usurpa subtilmente o lugar do Deus Altíssimo. Esquecemos-nos de que é Deus quem dá sabedoria ao cirurgião para compreender a biologia e não a medicina em si.
Esquecemos-nos de que a comunicação a longa distância é uma manifestação da graça comum divina e não um mérito inerente das operadoras de telecomunicações. A tecnologia torna-se um ídolo, e continua um autor, quando depositamos nela a esperança de salvação, medindo o progresso humano pelas inovações e não pela regeneração do coração. Repito, a tecnologia torna-se um ídolo quando depositamos nela a esperança escatológica de salvação, medindo o progresso humano pelas inovações e não pela regeneração do coração. Meus irmãos, isto é verdade. E podemos ver isto apenas como uma avaliação rudimentar das grandes revoluções industriais que tivemos na história humana. A primeira revolução, as máquinas de combustão e eletricidade. A segunda revolução industrial, a criação da internet, que dá o início da era digital. E terceira, e a mais recente, a expansão e o desenvolvimento da inteligência artificial. Deixem-me colocar aqui uma nota de rodapé. Inteligência artificial não é inteligência. É uma forma de personificar uma ferramenta, mas não é inteligência. E ela não é artificial em relação aos humanos. Aliás, muitos estudiosos creem que a inteligência é mais rudimentar e até menos inteligente do que uma vaca ou uma ovelha. Mas colocando isto de parte, o que devemos entender é que estamos a contemplar o fortalecimento digital através do alvorecer daquilo que nós chamamos de inteligência artificial. E juntamente com isto, temos uma corrida geopolítica feroz entre os Estados Unidos e a China para apoderar da ferramenta mais poderosa dos nossos dias, que é a IA. Portanto, o monopólio desta nova máquina digital e quem consegue controlar esta nova máquina digital com atributos quase omniscientes terá nas suas mãos a ferramenta fundamental para deificar as nações e os poderes nacionais. Ora, deixem-me fazer esta pergunta, e é só como curiosidade. Deixo esta pergunta para todos os leitores dos livros de Daniel e de Apocalipse. Será que a busca pelo controle absoluto deste santo grau, que é a inteligência artificial, este santo grau tecnológico, visa a instauração de um regime global e totalitário que promove o humanismo anticristão com contornos religiosos idênticos aos da antiga Torre de Babel? Deixa a pergunta. Mas se a resposta a esta pergunta é sim, então todos nós temos que admitir que através da nossa afinidade e dependência da tecnologia, cada um de nós, de alguma forma e em alguma medida, já acrescentamos, intencionalmente ou não, um tijolo à construção desta nova Babilónia. A Torre de Babel dos homens, a Babilónia, o sistema contra Deus. E se não acreditas em mim, basta olhar para o smartphone que tens na tua mão. Aliás, falando destes dispositivos inofensivos que nós utilizamos e altamente sofisticados, o smartphone, ou o telemóvel inteligente, é, a meu ver, uma das maiores portas seculares para uma série de coisas eu passo a mencionar. Primeiro, para a expansão do conhecimento. Aliás, o bilionário Elon Musk tem este vocabulário agora, este slogan. O desejo dele é expandir a consciência humana. É interessante estas expressões que usam hoje em dia. Então, o smartphone e a tecnologia que está imbuída no smartphone, que é a inteligência artificial, dá a expansão do conhecimento. Não só isso, mas também faz criação, ou cria narrativas. Outra coisa, oferece consolo. Abre a porta para oferecer consolo, para oferecer conforto, para oferecer descanso, para formar o nosso intelecto e percepção. O smartphone abre as portas também para moldar o perfil do indivíduo. Esta é a nossa era tecnológica. Então, assim como a bruxa má da Branca de Neve, o smartphone é o nosso espelho mágico.
Esta máquina digital que nós temos aqui, que eu estou a usar aqui em cima, funciona como um espelho idólatra ao qual perguntamos diariamente: espelho meu, haverá alguém mais belo ou bela do que eu? Mas não perguntamos só isto. Perguntamos: espelho meu, há alguém mais inteligente do que eu? Há alguém pior do que eu? Melhor do que eu? Que treine melhor do que eu? Ou que treine como eu? Que melhore o meu eu? Que diga quem sou eu? Que vista como eu? Que vista o meu eu? Que fale como eu? Que diga o que quer o meu eu? Que console o meu eu? Que distraia o meu eu? Que elogie o meu eu? Que se interesse pelo meu eu? O smartphone é o nosso novo espelho mágico, que está focado no nosso eu. Agora, esta nova tecnologia simula atributos divinos como o conhecimento ilimitado, a omnipresença e o controle soberano sobre os eventos. Ele faz isto ao sussurrar esta pequena frase: o que tu desejares, eu farei por ti. E não te sintas culpado, porque todos da tua igreja fazem exatamente a mesma coisa. E esta é a atração quase religiosa das novas tecnologias. E que nós podemos ver até com os telemóveis inteligentes que nós usamos. Os dispositivos tecnológicos mediam os momentos mais intimistas e valores da nossa vida cotidiana. A dependência emocional e funcional que temos de computadores e telemóveis é uma realidade da qual nenhum de nós está livre. Aliás, o marketing secular apela aos apetites tecnológicos com artes visuais e de excelência poética. E com esta arte capta os sentidos, quer dos ignorantes, quer daqueles que sofrem de tecnofobia. Por outras palavras, aqueles que dizem: eu não uso tecnologia. Até esses são atraídos. Mas o mais assustador disto tudo, meus irmãos, é o seguinte: é o facto de ser uma tecnologia que oferece a ilusão de omnisciência, omnipresença e omnipotência, tanto ao vendedor como ao consumidor. É isto que faz a tecnologia. É por isso que nós engolimos e acreditamos que esta nova máquina, chamada inteligência artificial, é de facto inteligência. E além desta ilusão, ainda é-nos oferecida a mentira pela nossa cultura secular que a tecnologia glorificará, de certa medida, e transformará a humanidade. Em 2002, a National Science Foundation, a Fundação de Ciências Nacional, uniu forças com o Departamento de Comércio para criar um relatório que tenta prever 2 décadas para o futuro. Eles descrevem um mundo maravilhoso, uma utopia tecnológica, livre de problemas que afligem as nossas vidas. Por outras palavras, é a recriação e a restauração do Éden, outra vez. Mas neste caso, sem Deus. E é dito o seguinte: compreender a mente e o cérebro permitirá a criação de uma nova espécie de sistemas de máquinas inteligentes capazes de gerar riqueza económica numa escala até então inimaginável. Dentro de meio século, máquinas inteligentes poderão criar a riqueza necessária para fornecer comida, vestuário, abrigo, educação, cuidados médicos, um ambiente limpo e segurança física e financeira para toda a população mundial. Máquinas inteligentes poderão eventualmente gerar a capacidade produtiva para sustentar a prosperidade universal e a segurança financeira de todos os seres humanos. Assim, a engenharia da mente é muito mais do que a busca da curiosidade científica. É mais equilibrado do que um desafio tecnológico monumental. É uma oportunidade para erradicar a pobreza e inaugurar uma era de ouro para toda a humanidade. Se pudéssemos usar o slogan da Bíblia que João Batista usou, a época dos nossos dias olha para a tecnologia e diz: eis o Cordeiro dos Homens que retira o mal do mundo.
Esta é a ideia. Agora, pensamos que a tecnologia pode melhorar as nossas vidas em todo o sentido. Mas a verdade é que nos tornamos mais solitários, mais distraídos, mais insensíveis, mais desconectados, mais egoístas, mais insensatos, mais impacientes, mais preguiçosos, mais cruéis e, pior de tudo, mais frios em relação ao amor. Reparem neste texto que tem que arrepiar a nossa espinha, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquilo que a tecnologia nos oferece, de globalizar e unir todos num só amor unido, é uma mentira. Somos mais frios. E dito isto, se existe ferramenta que expõe de maneira tão gráfica o egocentrismo humano, é a alta tecnologia da era digital. Agora, eu não estou a dizer que estas não são boas ferramentas. Eu estou a falar num contexto em que nós temos a tendência de deificar ferramentas. E esta tecnologia é uma das melhores tecnologias para mostrar o egocentrismo humano. Esta é a ferramenta utilizada por uma cultura soberba para destruir e autodestruir a humanidade que Deus criou. Portanto, a cultura babilónica está ao nosso redor e os seus cidadãos estão no nosso meio. Apocalipse tem este versículo interessante, Apocalipse capítulo 18, versículo 4, falando da Babilónia, da destruição do capítulo 18, desta cidade, a grande prostituta, altamente tecnológica, altamente comercial. Diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Por isso, esta manhã eu quero-vos chamar a conhecer o espírito da orgulhosa Babilónia e fugir dela. Conhecer o espírito da orgulhosa Babilónia e fugir dela. Abram comigo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. E vamos a esta passagem das Escrituras para podermos entender os nossos últimos dias e o tipo de pessoas que, se tiverem esta alta tecnologia nas suas mãos, podem fazer coisas terríveis, não só no mundo, mas também dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz Paulo a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O título da nossa pregação esta manhã é: conhece a Babilónia e foge dela. Conhece a Babilónia e foge dela. Por isso, como é que eu posso ser piedoso numa era tecnológica e orgulhosa? Como posso ser piedoso numa era tecnológica e orgulhosa? E o primeiro ponto é conhecendo os tempos. Conhecendo os tempos. Vemos aí logo no primeiro versículo: sabe, porém, isto. Conhece isto. Agora, trata-se de uma ordem, o imperativo no grego, que é dado a Timóteo. Agora, é crucial que o ministro de Cristo seja vigilante em relação a todas as correntes filosóficas. É isto que Paulo está a dizer a Timóteo. Ser vigilante em relação às filosofias e às ideias e ao espírito da época, que se manifesta através dos impostores do seio evangélico. É preciso enquadrar esta passagem, porque muitas vezes pensamos que esta passagem está a falar de homens fora da igreja. Não. Está a falar de indivíduos dentro da igreja. Por isso esta é uma advertência
que é equilibrada com o texto que vem antes dela, antes do início do capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 até o versículo 26, diz o seguinte: e aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Então esta advertência que vemos no versículo 1 é equilibrada pelas instruções que são dadas nestes versículos que eu acabei de vos ler. Este trecho que eu acabei de vos ler demarca a atitude correta do pastor face à oposição doutrinária. O que é que ele deve fazer? Bem, ele sabe que tem de confiar na eficácia da palavra e na soberania de Deus em transformar os ouvintes. Não está no seu poder. Está no poder da palavra e no decreto de Deus de salvar quando Ele quer e como Ele quer. Contudo, esta exortação do capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, funciona como um radar espiritual que visa, ou que avisa o crente sobre as tempestades morais que estão a chegar através dos egocêntricos que estão na igreja. Este texto está a falar dos egocêntricos que estão da igreja. O versículo continua. Sabe, porém, que nos últimos dias, os últimos dias, e o que é que Paulo está a dizer aqui? Bem, esta é uma expressão que refere-se ao período compreendido entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terrenal, e o seu regresso visível. Então este é o período quando Cristo sobe e quando Cristo voltar. Estes são os últimos dias. Isto enquadra-nos nos últimos dias. Mas não só nós, mas os primeiros discípulos, a igreja primitiva. Eles sabem que estão nos últimos dias. Aliás, Atos, capítulo 2, versículo 16 a 17, Pedro deixa isto claro através da profecia de Joel. Nos últimos dias acontecerá aquilo que estava a acontecer no derramamento do Espírito. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então nós estamos nos últimos dias. Essa é a extensão dos tempos. Tu vives nos últimos dias. E qual é que é a natureza destes últimos dias? O texto continua. Diz: sobrevirão tempos difíceis. Agora, o vocábulo no grego para difícil significa, ou carrega o sentido de tempos perigosos, tempos ferozes, tempos duros, tempos violentos. Esta é a mesma palavra emprega pelo Espírito Santo em Mateus capítulo 8, versículo 28, para qualificar a fúria daqueles dois endemoniados que vêm a Jesus. Eles eram ferozes. Então, os tempos difíceis de hoje em dia são tempos onde há uma invocação diabólica, são tempos diabólicos, que se expandem não só lá fora e nas manifestações diabólicas e naquilo que nós vemos nas redes sociais e na televisão, mas também infiltram a igreja. São tempos ferozes. Então, a deterioração dos tempos não provém, meus irmãos, conforme esta passagem de 2 Timóteo capítulo 3, não provém de crises económicas, não provém de fatores puramente políticos, mas vem de um sítio. Os tempos difíceis que nós vivemos fora e dentro da igreja vêm através de um caráter degenerado de certos líderes espirituais. Por outras palavras, homens difíceis geram tempos difíceis. E esses homens começam não fora da igreja, mas dentro da igreja. Logo, a pergunta que temos que fazer e temos que continuar a fazer, é como ser piedosos numa era tecnológica e orgulhosa. A primeira coisa é conhecendo os tempos. Segundo ponto, e tenho só 2 pontos esta manhã, não são 12, prometo. Primeiro ponto, conhecendo os tempos. Segundo, fugindo dos egocêntricos. Fugindo dos egocêntricos. Agora, vocês podem ver que 2 Timóteo dá-nos uma lista terrível. Versículo 2 diz:
pois os homens serão. Vem aí no versículo 2. Os tempos serão difíceis porque os homens serão. Homens difíceis geram tempos difíceis. Agora, o tempo futuro indica a certeza soberana que isto vai acontecer, que esta predição vai acontecer. Até podemos ver este versículo quase como uma profecia. Estes homens não são ateus. Estes homens são falsos mestres inseridos na igreja. Agora, há uma trágica semelhança, e reparem nisto, isto é muito importante. Há uma trágica semelhança entre o caráter destes falsos mestres e a depravação dos pagãos, descrita em Romanos capítulo 1, versículo 29 até ao versículo 31. Romanos 1 diz que estas pessoas são cheias de toda a injustiça, toda a malícia, avareza, maldade, altivos, soberbos, murmuradores, detratores, desobedientes aos pais, sem afeto natural, implacáveis, murmuradores, incontinentes, inventores de males. Então o que esta passagem nos está a dizer é que, de alguma forma, estas figuras que estão lá fora infiltraram dentro da igreja, com as suas ideias, e contaminaram a igreja. É assim que o espírito babilónico entra na igreja. Um lobo disfarçado com pelugem de ovelha não deixa de partilhar da mesma natureza carnívora e selvagem dos lobos que uivam fora do aprisco. Pode o lobo parecer bem, parecer como uma ovelha, falar como uma ovelha, cheirar a ovelha, mas a sua natureza é tão carnívora e selvagem como os lobos de fora. E é assim que o espírito babilónico e esta cultura babilónica e orgulhosa e altamente tecnológica acaba por infiltrar na igreja. Mas o apóstolo Paulo diz: foge. Foge dos egocêntricos. Timóteo não só conhece os tempos, conhece os dias, conhece a época, conhece o contexto em que tu vives, conhece a tua Babilónia, sabe que ela é altamente tecnológica, sabe que ela tem ferramentas digitais que podem controlar as massas, mas também sabe, faz algo, Timóteo, foge dos egocêntricos. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é: devemos fugir dos egocêntricos, porque são egoístas. Este é o primeiro adjetivo, o primeiro caráter que ele tem. Diz aí no versículo 2, pois os homens serão, na vossa tradução, provavelmente tem egoístas. Egoístas. O que vai caracterizar esta cultura soberba é a autoestima. É o egocentrismo. Aliás, se nós olhamos pelo nosso smartphone e a nossa alta tecnologia, apesar de ser uma ferramenta super útil, mas há algo que nos liga à tecnologia. E sabem o que é? Muitas vezes é o egocentrismo. E não tanto a utilidade da ferramenta. Estou errado? Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o que caracteriza estes homens é o seu egoísmo. Agora, este é o ídolo da soberba, o amor próprio, o egoísmo extremo. É isso que significa esta palavra, egoísmo. Estes homens desprezam por completo o esvaziamento que Cristo pede, que Paulo pede, ou que Paulo diz que tem na sua vida: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Eles desprezam aquilo que Jesus disse no seu grande mandamento de carregar a cruz. Então, a primeira característica desta tenebrosa lista é o amor próprio. Ouçam isto, é o amor próprio. Aqueles que se agradam a si mesmos. O egocentrismo é o que caracteriza estes apóstatas e, por consequência, demarca o espírito da época. O espírito da autoestima. Meus irmãos, reparem, o amor próprio é um mantra positivo, desejável até aconselhado e aconselhável na cultura secular dos nossos dias. Tens que te amar a ti mesmo. E, infelizmente, no meio evangélico, é este amor próprio, esta paixão pelo eu, esta escravidão aos próprios direitos e esta obsessão doentia por salvaguardar o próprio perfil que tem sido o principal declínio da liderança das igrejas. O egoísmo é como uma lente fotográfica, configurada em modo macro, e foca exclusivamente o detalhe do eu e desfoca por completo o próximo e as outras coisas que estão à volta, para a glória do próprio eu. Portanto, as pessoas que se amam a si mesmas são assim.
egocêntricas. São como o ouriço cacheiro. Eu não sei se os irmãos conhecem este animal, o ouriço cacheiro, que cada vez que tem que salvaguardar a sua vida e salvaguardar o seu bem, ele enrola-se em si mesmo no seu pelo felpudo e macio, e no processo ele coloca os seus pingos de fora para danificar todos aqueles que estão ao seu redor. O egocêntrico é como um ouriço cacheiro. Então Paulo diz a Timóteo: foge dos egocêntricos. Como pode ser piedoso numa cultura tecnológica e orgulhosa? Fugindo dos egocêntricos, porque eles são egoístas. Não só isso, mas também o apóstolo Paulo diz a Timóteo: fugindo dos egocêntricos, porque são avarentos. Eles são avarentos. Agora, estas são as pessoas que literalmente o texto diz no original amam a prata. Claro, quem ama o ídolo também ama os materiais que formam o ídolo. E quem ama o ego ama tudo o que pode exaltar o ego. E o dinheiro pode fazer isso. Por essa razão, os egocêntricos têm sempre uma relação amorosa com o dinheiro e com as riquezas. Agora, repara que isto implica a tecnologia também, porque nós sabemos que a tecnologia é um sinónimo de riqueza. Portanto, o amor próprio pode ser visto através da relação que temos com a tecnologia. E a tecnologia digital, meus irmãos, é a ferramenta número 1 para a exaltação do ego. Alguém escreveu esta frase, eu passo a citar: amar riquezas gera tempos perigosos, devido à busca inconsciente por elas. Não é só o dinheiro, é toda a forma de riqueza. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, como ser piedoso nesta tua época, orgulhosa, perigosa, bem, foge dos egocêntricos, porque são avarentos. Não só isso, mas ele também diz a Timóteo: foge dos egocêntricos, porque são jactanciosos. É isso que está no vosso texto de 2 Timóteo capítulo 3. E aqui neste termo está presente a ideia de pessoas que estão cheias de glória própria. No original é altivez, vanglória, arrogância. Por outras palavras, a melhor palavra para descrever isto é fanfarronice. Este é o orgulho que é expressado pela boca. São aquelas pessoas que exibem com vaidade a sua própria pessoa e tudo o que possuem pela boca. Falam de si de maneira que não é real. Querem impressionar através do exagero pela boca. Falam de si como heróis. Estes são os fanfarrões. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, para ser piedoso nesta época, foge dos egocêntricos, porque eles são uns fanfarrões. Olham só para eles, falam deles. Isto faz parte da nossa época tecnológica e tudo aquilo que nós assistimos, às vezes até nas redes sociais, e naquilo que procuramos, naquilo que pesquisamos. A quarta coisa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: foge dos egocêntricos, porque são arrogantes. Ele continua, e é esta próxima palavra que ele usa, que são arrogantes. Então estes veem-se como estando acima dos outros. É isto que significa arrogantes. É a palavra para soberbo, orgulhoso, arrogante, insolente. E se o primeiro falava de um egocentrismo que era propalado e comunicado através da boca, este é um orgulho expressado no coração. Este está mais escondido. Estes são os altivos que se satisfazem no seu talento e nas conquistas nas suas conquistas. Aliás, nós podemos ver isto quando usamos o telemóvel. Quando lançamos uma imagem, quando fazemos uma publicação, quando colocamos algum vídeo. A nossa tendência não é que os outros vejam. Nós queremos ver se os outros viram. E queremos sentir satisfação no nosso coração por estar a ser visualizados e vistos. É isto que nós queremos. E isto é este tipo de arrogância. É uma arrogância que está no coração. É uma arrogância que é só vista entre nós e a tecnologia. Como é que as pessoas vão ver o meu perfil? Será que me já responderam àquele e-mail? O que é que eles acham daquilo que eu disse? Daquilo que eu escrevi? Daquilo que eu postei?
Este é um tipo de arrogância. E Timóteo ouve do apóstolo Paulo: foge dos egocêntricos porque são arrogantes. Outra coisa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: foge dos egocêntricos porque são blasfemadores. Vem aí na vossa passagem. Isto ainda é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E esta palavra é interessante porque significa aqueles que falam mal dos outros. Não é tanto falar mal a Deus, é falar mal dos outros. Estes são os maldizentes que anseiam caluniar e difamar os indivíduos. E ó, como a tecnologia é tão preciosa para fazer isto. Rápido e eficaz. E hoje em dia, com a inteligência artificial, até podemos fazer vídeos sobre isso. Se tivermos que difamar alguém, é muito simples. Estes homens murmuram maliciosamente com o propósito de desprestigiar, poluir a percepção pública e denegrir a imagem dos seus inimigos. O apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 3, versículo 2: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. A atitude do cristão é esta: ele não difama. Ele não entra nessa jogada, não usa isso com a sua boca, nem com conversinhas, e muito menos usando a tecnologia. E as suas narrativas, as narrativas destes homens, são narrativas deturpadas e fantasiosas que destroem os relacionamentos. Porquê? Porque eles são blasfemadores. Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos. A palavra aqui que temos para difamador dá o sentido de murmurar. É a pessoa que é um contador de histórias. Aliás, ele sussurra estas histórias. Ele conta estas histórias como um murmúrio. E implica a ideia de uma pessoa que blasfema, fala mal da outra, mas no sentido de um som ou de uma voz pacífica e suave, como o vento nas folhas ou uma corrente no riacho a fluir. Não parece agressiva, não parece mostrar más intenções, mas este é o blasfemador. Aquele que fala mal do seu próximo. Então os blasfemadores são ávidos a identificar as falhas alheias para prejudicar a boa fama e assim enfraquecer a defesa dos seus inimigos, fazendo parecer os hipócritas. Certo autor escreveu sobre isto o seguinte, eu passo a citar: quantos problemas os malignos têm causado com as suas difamações? Não só na sociedade, mas na igreja. Muitos grandes homens de Deus tiveram de sofrer a maledicência que procura danificar a imagem para impedir o exercício proveitoso do ministério. Por isso o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, foge dos egocêntricos, porque eles são blasfemadores. Não só isso, mas ele diz a Timóteo: Timóteo, foge dos egocêntricos, porque também são desobedientes aos pais, e nós precisamos de ouvir este. Este é extremamente importante. Literalmente, esta frase significa rebeldia contra os pais. Rebeldia contra os pais. Agora, para nos enquadrar outra vez, estamos a pensar na atitude de homens e mulheres dentro de uma cultura sem valores de Deus e altamente tecnológica. Rebeldia contra os pais. A arrogância que leva ao desprezo é dirigida a todo tipo de pessoas, incluindo os pais. Agora, ouçam isto: a desobediência aos pais, eu diria, é o ápice da rebeldia humana. Não existe pior. Provavelmente exista, mas neste momento eu não acho que exista um pior. Era por isso que desonrar os pais nos tempos bíblicos tinha uma penalização tão severa. Por isso podemos afirmar que a desobediência aos pais é a fonte de toda a anarquia, e aquela palavra que gostam a nossa cultura marxista, a desobediência aos pais é a origem de todo tipo de revolução. Revolução. E nós, como crentes, não acreditamos em revolução, acreditamos em reforma. Agora, quem está disposto a desonrar os pais e a desrespeitar os pais, meus irmãos, ouçam, está disposto a qualquer coisa. Uma vez eu conheci uma menina quando eu estava a viver na aldeia de Alvados,
que ela batia nos pais. E naquela altura isto era escandaloso. Bater nos pais. Uma vez que uma pessoa bate no seu pai ou na sua mãe, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Aliás, pela lógica desta passagem, quem é rebelde contra os seus pais é necessariamente um apóstata, soberbo, que se ama a si mesmo. O coração daquele que desobedece aos pais está cheio de todos os vícios que vemos nesta lista de 2 Timóteo capítulo 3. O filho que desobedece ao seu pai e que é rebelde, ele está disposto a fazer qualquer coisa. E não está disposto a respeitar nem nada, nem ninguém. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, foge dos egocêntricos. Foge dos egocêntricos, porque eles são desobedientes aos pais. Ele continua e diz, foge também dos egocêntricos, porque são, e aqui a próxima palavra é ingratos. Ingratos. E o que é que isto significa? Vemos um pouco mais rápido. Significa alguém que não tem agradecimento. São indivíduos carentes de graça. Agora, é curioso aqui. É interessante ver que os soberbos são naturalmente rebeldes à autoridade e, por consequência, ingratos. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz, porquanto tendo o conhecimento de Deus, isto falando da humanidade, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Foram ingratos. Por isso, parte da desobediência, conectando com o outro que vimos anteriormente, da desobediência aos pais, parte da desobediência aos pais é expressa pela ingratidão. Interessante isto. Nunca estão agradecidos por aquilo que recebem por graça e amor. Não são assim muitas vezes os filhos quando estão num estado de rebeldia? São gratos por nada. Parece que passaram toda a sua vida, adolescência, dentro de uma cave trancada, simplesmente a comer pão seco e a beber água quente. Parece que a vida deles, eles descrevem a vida como se fosse assim. Sabem o que é isto? É ingratidão. E isto é uma característica do egocentrismo. Ingratidão. E isto demonstra que os soberbos pensam sempre que têm apenas direitos e que os outros têm o dever de os servir. Pois o apóstolo Paulo diz a Timóteo, para ser piedoso nesta cultura orgulhosa, foge dos egocêntricos porque eles são ingratos. Foge. Foge deles. Foge também dos egocêntricos porque são irreverentes. E a palavra no original aqui significa alguém que tem falta de religião, é um profano, alguém que é decadente, alguém que é indecente. Esta pessoa não tem nenhuma devoção pelo que é santo ou sagrado. Não só isso, é o que comumente também não tem respeito por aquilo que é comumente visto como simples decência de uma sociedade. Aqueles valores sociais que nós dizemos que são bons valores, se calhar não podemos apontar especificamente para um versículo bíblico, mas dizemos isto é decência. Estas pessoas, como é descrito aqui, não têm decência nenhuma. Estas pessoas não têm nenhuma devoção pelo que é santo ou sagrado e o que é comumente visto como simples decência. Anda em sentido contrário àquilo que é piedoso. O apóstolo Paulo diz, foge destes, porque este é um tipo de egocentrismo. Não só isto, mas o apóstolo Paulo também diz, foge dos egocêntricos porque são desafeiçoados. Aqui está presente a ideia de alguém que não tem um afeto pelas pessoas que lhe são mais próximas. Por outras palavras, Paulo está a dizer, a cultura altamente orgulhosa e tecnológica nos nossos dias, a cultura babilónica é uma cultura extremamente insensível. É interessante, depois do assassinato do conhecido Charlie Kirk, não sei se os irmãos viram os vídeos e aquilo que estava a acontecer nas redes sociais de pessoas a bater palmas naquela morte e a celebrar aquilo. Chegámos a um ponto de insensibilidade que podemos ver assassinados, pessoas a decapitarem outras, a serem executadas, como se estivéssemos a ver um filme de John Wick. Perdemos a sensibilidade. Esta é a época que nós vivemos. E o apóstolo Paulo diz, foge dos desafeiçoados.
Porquê? Porque eles são egocêntricos. Aliás, esta palavra diz que o desafeiçoado é aquele que é insensível, que não se preocupa com o bem-estar da sua comunidade cristã, nem da sua própria família. Ele demonstra zero afeto. É uma pessoa desprovida de amor ao seu próximo. É alguém, como notou o falecido pastor John MacArthur, sem coração. Sem coração. Esta é uma atitude normal em pessoas que se amam a si mesmas e são rebeldes face aos seus progenitores. Elas são insensíveis, desafeiçoadas em relação às pessoas mais próximas. Foge destes. Não só isso, mas foge dos egocêntricos, porque também eles são implacáveis. E esta palavra pode ser traduzida como alguém que é irreconciliável. Reparem nisto, isto é super interessante. Eu estava a ler esta passagem, a estudar esta passagem, e disse à Lina, eu não estava à espera. Eu realmente cometi um pecado que não se deve cometer no Bereia. Eu tinha o tema, fui procurar a passagem. Encontrei esta, porque falava nos últimos dias, estas são as pessoas. E a forma como ele descreve estas pessoas é impressionante. Irreconciliável. O que é que isto significa? Este é alguém que não dá tréguas e que é incapaz de chegar a um acordo. É incapaz. É uma pessoa incapaz de restabelecer ou restaurar uma aliança. Este indivíduo, quando está em modo batalha ou modo ataque, não muda por nada. Não há nada que possamos dizer, possamos fazer, não há argumentos para convencê-lo. Ele agora tem que atacar até às últimas consequências. Ele é irreconciliável. O acordo de estabelecimento de paz não está sobre a mesa, porque ele é irreconciliável. Esta é uma forma de egocentrismo. Para esta pessoa, uma vez iniciada uma contenda, este indivíduo não a deixará concluir por nada. Levará à guerra até às últimas consequências. Nem que para isso tenha de destruir tudo ao seu redor, como aquilo que é dito na parábola do credor incompassivo. Ele disse, tu vais para a prisão até às últimas consequências, até pagares aquilo que deves. Este é o irreconciliável. Ele é egocêntrico. Aliás, esta pessoa age desta forma, porque é tão apaixonada por si mesma, amor próprio, que salvaguardará a sua imagem, custe o que custar. É egocêntrica. O homem implacável, meus irmãos, é como um incêndio das florestas, como nós vemos nesta época. Um incêndio descontrolado. Ele consome árvores boas que dão fruta e habitações apenas para satisfazer o apetite voraz das suas chamas. Timóteo diz a Paulo, foge do implacável. Foge daquele que não quer reconciliação. Foge. Não termina aqui. Ele diz que também, nesta cultura orgulhosa e na nossa tecnológica e orgulhosa, Timóteo deve fugir dos egocêntricos porque são caluniadores. A palavra no original é diabo aqui. Diabo. O apóstolo acrescenta os caluniadores, que literalmente significa diabo. Este é o indivíduo que acusa falsamente. Então a calúnia é claramente vista aqui através da acusação. E nós lembramos desta história da acusação feita a Jó. Lembram-se? O que é interessante, nós já não temos tempo para ver a passagem, mas a acusação que o diabo faz a Jó é interessante. O diabo não acusa Jó de algo que Jó fez, mas de algo que Jó potencialmente poderia fazer. Já viram um filme, o Relatório Minoritário, o filme do Tom Cruise, que prendia os criminosos antes deles cometerem o crime, porque estas figuras, estes três seres, previam o futuro e, por cálculos, numa inteligência artificial, conseguiam prever que havia intenções de cometer algum crime. Pois, meus irmãos, esta é a estratégia do diabo. Ele não vai automaticamente acusar algo que tu fizeste, mas ele vai acusar imputando intenções de algo que poderias ter feito. Por isso ele diz, bom, dando riquezas, tira-lhe as riquezas e vais ver o que é que ele vai fazer. Este é o tipo de acusação. E Paulo diz a Timóteo, foge destes. Calúnia. Vou ir um pouco mais rápido.
O apóstolo Paulo também diz a Timóteo: foge dos egocêntricos porque não têm domínio de si. E estas são pessoas intemperantes, incontinentes, carecem da capacidade e do poder de se reprimirem. Estes são indivíduos que não têm nem vontade nem o poder de se conterem. Estas pessoas, devido à sua autoestima e orgulho, não têm filtros nem travões. Ele escreveu isto sobre mim nas redes sociais. Está bem. Estes indivíduos não dominam os instintos e as emoções. E logo fazem tudo o que desejam sem nenhuma restrição. Não têm inibição nem vergonha. E mais, com a tecnologia digital que nós temos hoje, nós podemos dizer tudo aquilo que quisermos, fazer aquilo que quisermos, porque não temos nenhuma polícia que nos vai prender. Então, estas pessoas são egocêntricas no sentido de que não têm nenhum domínio sobre si. Nenhum domínio. E não estão minimamente preocupadas com o que os temperantes e sábios têm a dizer ou pensam. Aliás, estão-se nas tintas para as consequências. Aliás, nem os seus próprios pais obedecem. Por isso, foge. Foge daqueles que não têm domínio de si. Porque eles são egocêntricos. O apóstolo Paulo também diz a Timóteo: foge dos egocêntricos porque eles são cruéis. A palavra aqui no original é selvagens. São como uma fera feroz, terrível, que tem de despedaçar a sua vítima. Eu não sei se os irmãos gostam de ver o National Geographic, especialmente nas savanas. Sabem que as savanas também têm cães selvagens. Existe um cão selvagem chamado dingo. Ele parece fofinho, mas é terrível este cão. Pior do que as hienas. Agora, o dingo, quando caça, ele não é como os felinos. Os felinos atacam a vítima e estrangulam a vítima. Só devoram a vítima quando ela está morta. Os dingos não fazem isto. Eles atacam em grupos, como os lobos. E enquanto atacam a vítima e começam a capturar a vítima, nesse momento, antes da vítima estar morta, começam a devorar a vítima. Assim são os homens cruéis. Eles despedaçam qualquer pessoa que está ao seu redor. Para eles, na mente deles, o amor próprio é motivo para a selvageria. Agora, estes homens e estas pessoas não têm nenhum resquício de sensibilidade humana. Para eles a vida é uma selva. Devoras ou és devorado? Estes são os termos. O apóstolo Paulo também diz a Timóteo: foge dos egocêntricos porque são inimigos do bem. O termo aqui significa aquele que não ama o bem comum. A frase inimigo do bem é a mais pura descrição daquilo que é ser mau. Aquele que se ama apenas a si mesmo, certamente odeia o bem, porque o bem implica negar-se a si próprio. Como Jesus disse. Para estas pessoas existe aquele slogan que está em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Agora é preciso notar que estes não são de forma nenhuma neutros. Eles odeiam fazer o bem. Eles não vivem como aquele conhecido mantra que nós vemos hoje em dia, de pessoas que dizem: eu não concordo, mas eu respeito. Não, estes indivíduos não praticam bem, inclusivamente opõem-se vigorosamente a tudo o que é bom e tudo aquilo que é correto. Paulo também diz a Timóteo, num adjetivo que aparece aqui, traidores. Foge dos egocêntricos porque são traidores. Agora, são traidores porque farão tudo para obter o lucro pessoal, salvar a própria pele ou convencer salvar a própria pele para conservar a sua imagem. É interessante este termo traidor, porque é o mesmo termo usado para Judas Iscariotes. Agora, vejam o perfil destes indivíduos. Vamos lembrar, estes são os indivíduos egocêntricos da nossa época. Eles são egoístas, são amantes de si mesmos, são fanfarrões, são arrogantes, são maldizentes, rebeldes aos pais, ingratos, profanos, insensíveis, irreconciliáveis, acusadores, diabólicos, descontrolados, selvagens, maus. Ora, o que é que acham que irão fazer estes indivíduos com a tecnologia neste império digital para defender a sua honra e salvaguardar a sua pessoa
e defender o seu egocentrismo. Ora, eles estarão dispostos a trair e a vender a família, os amigos e, meus irmãos, até mesmo as suas próprias congregações. E Paulo continua, ele diz que Timóteo deve fugir destes e deve fugir também dos egocêntricos, porque são atrevidos. E aqui atrevido é alguém que é precipitado, alguém que é irracional, alguém que vê uma mensagem no Instagram ou no TikTok e logo responde impetuoso, irrefletido e irracional. Nota, as pessoas egocêntricas, na cegueira da sua autoproteção e da conservação da sua autoimagem, não medem as suas ações. Eles fazem tudo, não importa as consequências. Porque são atrevidos. Atrevidos. Paulo continua e diz que Timóteo deve fugir dos egocêntricos porque são infatuados. E aqui fala de alguém que é envanecido, alguém que é cheio de si. Paulo também diz a Timóteo que deve fugir dos egocêntricos porque são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo quase conclui aqui a ideia dele. Ele está a falar de pessoas que amam os seus deleites em lugar de Deus. O seu desejo está acima de todas as coisas. O seu coração. Por fim, ele diz que a Timóteo deve fugir dos egocêntricos porque são também hipócritas. E aqui continua a frase do versículo 5. Diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Estas pessoas são hipócritas. Agora, esta definição de ter aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, é pessoas que aparentam uma coisa, vestem de uma forma, têm um vocabulário que nós temos que dizer, este só pode ser crente. Mas negam o poder da piedade, porque a sua boca não se alinha às suas crenças e às suas ações. E por isso ele conclui dizendo a Timóteo, foge. Como ser piedoso numa cultura ou numa Babilónia tecnológica e orgulhosa, conhece os tempos e foge. Conhece a Babilónia e foge dela. A palavra final aqui neste versículo pode ser traduzida como evita, desvia-te. O verbo grego indica uma ação contínua que Timóteo tem que fazer. Ele devia aplicar rigorosamente a ação de fugir. Tinha de continuar a manter-se afastado destas pessoas. Por outras palavras, ele tinha de se distanciar sem pensar duas vezes. Não importava se isso fosse desconfortável, não importava se houvesse alguma afinidade com esse falso mestre, não importava a aparente sinceridade ou zelo do falso mestre, não importava se estivesse a perder alguma coisa a nível ministerial e material, não interessava as amizades ou laços familiares que ficassem frustradas. A ordem de Paulo é categórica: foge. E nesta cultura babilónica, tecnológica e orgulhosa, nós temos que ser muito sábios de como lidamos com a tecnologia. Para não sermos este tipo de pessoa que Paulo descreve aqui. Sabe, a tecnologia faz-nos sentir poderosos e como se não tivéssemos que prestar contas a ninguém. Por isso que no silêncio da nossa privacidade usamos a tecnologia muitas vezes como usamos. Não sejamos estas pessoas. Vamos fugir destas pessoas e de ser estas pessoas. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Vivemos numa cultura perigosa, uma cultura soberba, uma cultura onde o egocentrismo é o mantra. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que tu nos salvaguardes desta Babilónia que tem entrado dentro das quatro paredes da tua igreja. E tem não só influenciado com más doutrinas, mas também tem demonstrado um comportamento que é reprovável diante de ti. E agora vemos, Senhor, como é que a alta tecnologia dos nossos dias exalta este orgulho e nós pensamos que podemos fazer aquilo que queremos sem consequências, impunes. Mas sabemos que tu vês todas as coisas. E por isso, Senhor, pela graça que está em ti, pelo poder da tua palavra, pelo Espírito Santo que está em nós,
Ajuda-nos a não ser este tipo de pessoa. Ajuda-nos a ter um amor pela tua obra, a ser humildes, a não ser egocêntricos. Isto te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.